abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Hoje a gente vai seguir os estudos que nós estamos a fazer dentro do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, e hoje a gente vai começar a trabalhar como que uma outra divisão que a gente encontra aqui nesse texto, e a gente pode intitulá-la Tesouros Celestiais, e a partir de hoje a gente vai aprofundar a nossa visão dentro desse aspecto, muito provavelmente hoje, também no próximo domingo, e fechando o final do capítulo 6, já no último domingo de dezembro, se Deus assim permitir. Então abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 19 até o versículo de número 21. Mateus 6, versículo 19 até o versículo de número 21. Assentados como vocês estão, a gente vai proceder à leitura e posteriormente a gente vai seguir expondo a palavra, expondo aqui o Evangelho de Cristo. Mateus 6, versículos 19 até o versículo de número 21. Todos abriram? Diz o seguinte: irmãos e irmãs, a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Até aqui, até o versículo 21. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos e irmãs, corandel era uma expressão bem comum que era mencionada pelos nossos irmãos no passado, os nossos irmãos puritanos. E é interessante porque essa expressão corandel é a expressão que deveria resumir, sintetizar a nossa vida aqui na terra enquanto cristão, enquanto servo e serva de Deus. O que é que essa expressão latina ela significava? De maneira bem simples, bem direta, corandel significa vida na presença de Deus, vida na presença do Senhor. E assim a gente aprende através dela que tudo aquilo que nós somos, que tudo aquilo que nós fazemos tem que ter essa perspectiva, tem que ter essa visão. Que perspectiva? Que visão? Que nós estamos sempre na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. Na medida em que nós temos essa visão, na medida em que nós entendemos que a nossa vida é uma vida na presença de Deus, a gente não vai fazer, meus irmãos, a gente não vai fazer, minhas irmãs, diferença, distinção entre a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. A gente não vai fazer distinções entre aspectos que compõem a nossa vida aqui na terra. Por quê? Porque nós temos essa perspectiva, nós temos esse entendimento que vivemos na presença de Deus. De certa forma, essa expressão ela pode ser fundamentada no texto de Paulo, ao escrever aos irmãos da igreja de Corinto, na sua primeira carta, 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, viver na presença de Deus em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos aqui na nossa vida. É interessante, irmãos e irmãs, que é justamente esse o princípio, é justamente essa verdade, é justamente esse ensinamento que Cristo ele nos ensina ao longo de todo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Que princípio? Vida na presença de Deus. Quando você lê, quando você estuda o capítulo 6 de Mateus, você vai observar que o capítulo 6 ele é composto de duas grandes divisões, de dois grandes pensamentos que Cristo quer ali nos ensinar, que Cristo quer ali nos mostrar.
a primeira parte do capítulo 6 de Mateus, que vai do versículo 1 até o versículo número 18, Cristo, ele descreve a nossa devoção pessoal, a nossa devoção particular, a nossa vida diante de Deus, a nossa vida diante do Senhor. Então, quando Cristo, ele trata sobre a nossa questão da devoção particular, pessoal, ele fala de quê? Ele fala da nossa caridade, ele fala da nossa vida de oração, ele fala do nosso jejum, atividades essas que devem ser feitas não para serem mostradas para as outras pessoas, mas devem ser feitas em louvor e em adoração ao nome do nosso Deus. Então, é a primeira parte que nós temos no capítulo 6 de Mateus. Mas aí Cristo, ele não trata neste capítulo apenas de aspectos relacionados à nossa devoção particular, à nossa devoção pessoal. Cristo, aqui também no capítulo 6 de Mateus, ele trata acerca dos negócios públicos do cristão, do servo e da serva de Deus aqui nesta vida, aqui neste mundo. É por isso que no restante do capítulo 6, Cristo vai falar acerca de dinheiro, Cristo vai falar acerca de propriedade, Cristo vai falar acerca do alimento, acerca da roupa, acerca da ansiedade. Então são assuntos, vamos assim dizer, ligados à nossa vida cotidiana, à nossa vida secular, e Cristo vai cobrir esses aspectos no restante do capítulo 6, ou seja, do versículo 19 até o versículo de número 34. Então veja aqui que Cristo, ele descreve a vida religiosa do cristão, que é santa, que deve ser separada para Deus, mas também a nossa vida secular, ela também tem que ter essa mesma perspectiva, essa mesma visão de ser uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. Então, observe que dentro do raciocínio de Cristo não há distinção. Observe que dentro do pensamento de Cristo não há separação entre a nossa vida espiritual, a nossa devoção particular e a nossa vida secular, a nossa vida envolvendo os negócios deste mundo. Não, ambas estão juntas, unidas, e ambas devem convergir para a glória, para a honra do nome do nosso Deus, do nome do nosso Senhor. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, com base nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21, a gente vai começar a trabalhar o ensino que Cristo dá acerca da superioridade dos tesouros celestiais. Ou seja, que os tesouros celestiais, que os tesouros eternos, eles são superiores aos tesouros terrenos humanos que porventura nós venhamos adquirir aqui neste mundo, aqui nesta vida. E ele traz justamente esse entendimento, ele traz justamente essa visão. Nós estamos aqui nesse mundo, nós temos as nossas responsabilidades aqui neste mundo, contudo, a nossa visão, o nosso empreendimento, ele não deve ser fixado nas coisas deste mundo, dando assim a perspectiva correta que nós devemos ter da nossa vida espiritual, da nossa devoção particular e também das nossas responsabilidades enquanto habitante aqui neste mundo, enquanto habitante aqui nesta vida. E assim, a gente vai tentar dividir esse restante do capítulo 6 de Mateus, pelo menos em 4 divisões, pelo menos em 4 blocos. O primeiro deles a gente vai ver hoje. Então, a gente vai trabalhar do versículo 19 até o versículo 21, o anelo, o desejo que nós devemos ter pelos tesouros celestiais. Depois, dos versículos 22 até o versículo 23, a gente vai observar a visão que a gente deve ter sobre os tesouros celestiais. Depois, com base no versículo 24, a gente vai ver a necessidade de nós buscarmos os tesouros celestiais. E por fim, do versículo 25 até o versículo 34, a gente vai trabalhar a vitória que a gente deve ter sobre a ansiedade que muitas vezes nós temos em relação às coisas físicas, em relação às coisas materiais. Então, a gente vai tentar seguir esse seu roteiro, a gente vai tentar seguir essa sequência para que nós tenhamos essa compreensão. Vida na presença de Deus, na nossa vida particular, na nossa vida secular,
ambas convergindo para a glória de Deus, fazendo com que nós tenhamos uma visão certa, não só da nossa existência aqui neste mundo, mas uma perspectiva correta em relação à eternidade. Então, conforme nós falamos, hoje a gente vai trabalhar o primeiro desse bloco, aqui do restante do capítulo 6, que vai do versículo 19 até o versículo 21, e a gente vai dar como título para o estudo desse trecho: anelo, desejo pelas coisas celestiais, ou pelos tesouros celestiais. Esse é o título do nosso estudo na manhã de hoje. Então, a gente vai trabalhar aqui esse texto subdividindo em 3 pontos, subdividindo em 3 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai ver a exortação que Cristo faz contra o materialismo. Em primeiro lugar, a gente vai observar a exortação que Cristo faz contra o materialismo. Vejam aí, meus irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Apenas o versículo 19. A condenação que Cristo faz, ou a exortação contra o materialismo. Veja o que ele diz aqui nessa passagem, versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. O que é que nós temos aqui nessa passagem? O que é que nós temos aqui nesse verso? Cristo condenando o desejo egoísta de acumular bens materiais. Cristo está condenando o desejo egoísta de acumular bens materiais, o que nós chamamos aqui de materialismo. É interessante porque quando você analisa essa passagem do versículo 19, você vai perceber que Cristo, ele dá essa exortação que a gente não deve desejar no sentido egoísta o acúmulo pelos bens materiais. Ele fundamenta essa exortação em 2 razões, em 2 motivos. E quais são essas 2 razões? Quais são esses 2 motivos? Porque os tesouros dessa vida, porque a riqueza material, ela é corruptível e ela é insegura. Por isso a gente não deve cobiçar, por isso a gente não deve ter um desejo egoísta por acumular bens e bens materiais. Eles são corruptíveis, eles são inseguros. Antes da gente entrar nesse texto propriamente dito, considerando esses detalhes, eu queria que nós fizéssemos alguns esclarecimentos que se fazem necessários quando a gente olha um texto como esse, Mateus capítulo 6, versículo 19. Cristo diz aqui: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E aí, alguns pensamentos errados, alguns pensamentos equivocados, eles acabam fazendo parte da nossa mente quanto a essa instrução que Cristo aqui nos dá. E aqui eu queria fazer pelo menos alguns esclarecimentos. O primeiro deles, meus irmãos, minhas irmãs, aqui nesse texto, Cristo, ele não está proibindo a obtenção de bens materiais. É a primeira coisa. Cristo, ele não está proibindo a obtenção de bens materiais, até porque isso é um fruto natural do trabalho. Nós trabalhamos, desenvolvemos as nossas responsabilidades, cumprimos com os nossos deveres e muitas vezes Deus nos abençoa. E através desse trabalho, através desse esforço, do suor dos nossos rostos, então o que é que a gente faz? A gente acaba acumulando aquilo que Deus nos propicia, aquilo que Deus nos dá. Isso em si é pecado? Não. Cristo está condenando isto aqui nessa passagem? Também não. Então, que fique esse primeiro ponto de esclarecimento. Ele não está condenando a obtenção de bens materiais. Se você trabalha, se você desenvolve um trabalho honesto, e se Deus lhe faz prosperar nesse trabalho, e através dele você obtém bens materiais, isto em si não é pecaminoso. Isto em si não é pecado. E Cristo não está condenando esse tipo de coisa. Em segundo lugar, Cristo, através desse texto, ele não está condenando o provisionamento. Cristo, através desse texto, ele não está condenando o provisionamento. O que é isso? É você juntar, é você acumular e, sobretudo, utilizar quando você tiver necessidade.
São as economias que muitas vezes a gente faz através, repito, do nosso esforço, do nosso trabalho, do excedente, daquilo que sobra em cada mês, e você vai recolhendo, vai juntando. Cristo, ele não está condenando expulsionamento. Cristo, ele não está condenando essa atitude. Por quê? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, sobretudo quando a gente considera o livro de Provérbios, a gente vê que Deus nos instrui a sermos semelhantes às formigas, que juntam quando estão na abundância, para que quando estiver no período de escassez, elas possam sobreviver. Então, existe esse princípio. Olhem lá, Provérbios capítulo 6. Olha só, eu sei que o negócio hoje, principalmente por causa da economia do nosso país, está tão difícil que se você conseguir fechar o mês, você já deve agradecer a Deus. Mas, se pela bênção do Senhor, além de você fechar suas contas no final do mês, você puder juntar alguma coisa que sobre, isso não é pecaminoso, e Cristo não está condenando isso. Ele nos ajuda a ter essa compreensão quando ele faz a comparação em relação à formiga. Olha só, Provérbios capítulo 6, versículos de 6 até o versículo número 8. Provérbios 6, versículos de 6 até o versículo número 8. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, para a gente considerar no exemplo da formiga, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, veja, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta os seus mantimentos. O que é isso? O princípio da economia. Então, se nós pudermos fazer isso, se nós pudermos economizar no sentido material, Cristo, ele não está condenando essa atitude. Então, não perca o raciocínio. Ele não está condenando a obtenção de bens materiais. Ele não está condenando o provisionamento que porventura nós conseguimos fazer em relação à nossa vida. E, em terceiro lugar, Cristo, ele não está condenando o usufruto dos bens materiais. Cristo, ele não está condenando o usufruto dos bens materiais. O que eu quero dizer com isso? Em sua bondade, Deus nos providencia, pelo menos a alguns de nós, algumas prosperidades, algumas riquezas, algumas abundâncias no sentido material, que são boas em si, e a gente deve aproveitar. Repito, uma vez que for fruto do nosso trabalho lícito, uma vez que for fruto da bênção do Senhor em relação à nossa vida. Então, isso em si não é errado, isso em si não é pecaminoso, isso em si não é contrário ao ensino da palavra. E aqui eu queria chamar a atenção em outro texto bíblico para fundamentar essa ideia. Abram aí, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e também o versículo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e também o versículo número 4. Eu estou dando esses esclarecimentos, meus irmãos, para que a gente possa ter uma compreensão mais clara do texto, entendeu? Porque às vezes, sobretudo por causa da visão romanista, que pelo menos na teoria odeia aquilo que é material, odeia aquilo que é financeiro, porém a igreja de Roma tem um banco para si, né? O Vaticano tem um banco. Então às vezes é muito bom você estar fazendo e exigindo dos outros voto de pobreza quando você tem tudo em termos financeiros. Então é até incoerente esse tipo de coisa, é até incoerente. Então, sobretudo para a gente poder ter esse esclarecimento. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e também o versículo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo nos instrui aqui, não só em relação à comida, mas às coisas boas que Deus nos propicia. Isso é bom, sendo lícito, isso é bom e a gente deve aproveitar. Olhem só o que ele nos diz aqui, 1 Timóteo 4, 3 e 4. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por todos quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, se Ele lhe der prosperidade, se Ele fizer prosperar o trabalho de suas mãos, isso é bom, isso é uma demonstração da vontade de Deus. Então, usufrua, aproveite, se deleite, fruto do seu trabalho, fruto do suor do seu rosto, fruto da bênção do Senhor. Isso em si não é pecaminoso. Então, eu queria dar esses 3 esclarecimentos iniciais em relação a esse texto,
para que a gente possa ter uma compreensão mais exata. Então veja, Cristo, ele não está condenando a obtenção de recursos materiais. Cristo, ele não está condenando o provisionamento que a gente faz para outros dias ou dias futuros na nossa vida. Cristo, ele não está condenando o usufruto dos bens materiais. Então, entendido isto, feitas essas observações, voltemos agora para o texto que nós temos diante de nós. Mateus capítulo 6, versículo número 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. O que é que Cristo nos diz aqui nesse texto? Ele fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. De maneira resumida, Cristo ele está condenando o materialismo. É você viver na busca, é você viver na satisfação dos bens materiais. Isso acontece, meus irmãos. Isso também pode acontecer conosco, que somos salvos em Cristo Jesus, de termos essa visão. Eu tenho que ter, eu tenho que adquirir, eu tenho que obter, para que assim eu possa me satisfazer e desfrutar de verdadeira alegria como fruto da obtenção das coisas materiais que eu consegui na minha vida. É esta ideia, é este pensamento que Cristo está aqui condenando, porque na prática isso significa materialismo. Então, a gente não deve, ao longo da nossa vida, priorizar os bens materiais. A gente não deve, em nossas vidas, priorizar uma vida luxuosa. A gente não deve, em nossas vidas, procurar ostentar, mostrar a nossa prosperidade. Por quê? Em síntese, tudo isso é materialismo. É você procurar avidamente os bens materiais, é você desejar ter uma vida luxuosa, muitas vezes passando até por cima dos princípios da palavra, é você querer adquirir determinadas coisas para propagar para as outras pessoas e mostrar assim que você, entre aspas, é um vencedor. Então, Cristo, ele condena esse pensamento. Cristo, ele condena esse sentimento. Cristo, ele condena essa postura em relação às nossas vidas. E conforme nós falamos, ele coloca dois motivos que dão razão ou que dão fundamento dessa exortação. Quais são os dois? Os bens materiais, os bens financeiros, eles são corruptíveis. Os bens materiais, os bens financeiros, eles são inseguros. Eles se destroem ou se acabam, ou eles não permanecem para sempre em relação às nossas vidas. É por isso que Cristo, ele complementa no versículo 19. Olha só a fundamentação que ele dá para que a gente não acumule bens materiais no sentido do materialismo. Ele diz, olhem só: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele começa a explicar: onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então veja, os bens materiais, eles são corruptíveis, porque a traça e a ferrugem corroem. Os bens materiais, eles são inseguros, porque os ladrões escavam e roubam. É interessante, porque quando você observa essa exortação de Cristo, você percebe que ele coloca três agentes destruidores dos bens materiais, três agentes destruidores dos bens financeiros, que porventura a gente vem adquirir em relação às nossas vidas. O primeiro agente, a gente pode chamar assim de agente biológico, as traças, conforme ele coloca aqui. Então, as traças, elas eram pequenos ovos que eram colocados nas roupas, depois se transformavam em lavas, corroíam as roupas e as deixava sem uso, as deixava sem utilização. Aí você pode perguntar, mas por que roupa? Porque no mundo oriental antigo, as roupas eram sinal de riqueza. Então, quando você tinha muitas roupas, quando você tinha roupas luxuosas, então aquilo era um sinal de que você era rico, aquilo era um sinal que você era próspero. Mas mesmo essa prosperidade, elas eram destruídas por quê? Pela traça, pequenazinha lava, que é fruto de um ovo que é colocado ali e que ia corroendo até destruir a roupa. Então, o agente que nós chamamos de destruição, o agente biológico. Mas não só isso. Em segundo lugar, ele coloca aqui a ferrugem, e a gente pode dizer aqui que é o agente químico. Por quê? Existiam os metais
no mundo antigo, ouro, prata, bronze, e esses metais, eles eram sujeitos a quê? A passar pelo processo de corrosão, e assim perder o seu valor, e assim perder a sua valia. Então, de nada adiantava as pessoas buscarem, as pessoas priorizarem as coisas espirituais, as coisas materiais, se elas seriam corroídas, destruídas pela ferrugem. É o agente aqui químico. Mas não só isso, há também aqui o agente humano, ou seja, os ladrões. Nas casas do mundo oriental, ou as casas do mundo oriental, elas eram feitas de barro e não tinham nelas nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de firmeza. Qualquer pessoa podia escavar a parede e roubar aquilo que estava dentro. Então, é por isso que Cristo diz que não adiantava uma vida de acúmulo de riquezas materiais, porque facilmente elas podiam ser roubadas, facilmente elas podiam ser usurpadas pelos ladrões. Então, é por isso que Cristo diz: não ajuntem para vocês tesouros na terra, não sejam materialistas, não busquem avidamente os recursos financeiros, não se comprazam essencialmente nos recursos materiais, porque ou a traça pode corroer, ou a ferrugem pode comer, ou os ladrões podem roubar. Essas coisas, elas são corruptíveis, essas coisas, elas são inseguras, e vocês não podem colocar toda a sua atenção, toda a sua força, toda a sua satisfação nessas coisas. Por isso Cristo disse: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Então, o que Cristo aqui está ensinando é que nós não devemos nos apegar de maneira desenfreada aos bens materiais. E convenhamos, meus irmãos, convenhamos, minhas irmãs, nós somos sujeitos a essas coisas. Nós somos sujeitos a essas coisas. A gente vive num mundo muito materialista, onde você é aquilo que você tem. Pelo menos é essa a imagem que se passa. E muitas vezes a gente compra essa ideia, muitas vezes a gente observa esse pensamento e a gente quer seguir após esse caminho, muitas vezes destruindo os nossos princípios, muitas vezes abandonando os caminhos do Senhor, muitas vezes abdicando dos seus preceitos. Para quê? Para ter, para possuir. E isso em si é errado, isso em si é pecaminoso. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Timóteo capítulo 6. Abram aí, por favor. 1 Timóteo capítulo 6. Existe até uma frase, que as pessoas dizem: o problema é dinheiro. Não, dinheiro não é problema, mas o amor desenfreado ao dinheiro, isto é um problema. Então, a questão é como nós iremos nos comportar e qual o desejo que nós vamos ter em relação às coisas materiais. Mas elas em si não são pecaminosas. Em si não são pecaminosas. Olhem só o que Paulo fala aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Isso, meia dúzia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Eu vou voltar ao longo do nosso estudo para esse texto de 1 Timóteo. Ele é muito esclarecedor nesse sentido, no sentido das coisas materiais. Então, agora a gente vai ler o versículo 17, mas ao longo do estudo a gente vai voltar aqui para outros versos. Então, olha só a exortação que Paulo dá. Veja se ela não concorda com o ensinamento que Cristo dá aqui em Mateus 6,19. Veja só se eles não se harmonizam. Olha só: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, veja, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em quem? Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Veja, Paulo aqui está orientando Timóteo a se dirigir aos ricos. Que ricos aqui? Os ricos crentes. Então veja que possuir riqueza em si não é errado. Veja que possuir riqueza em si não é pecaminoso. Agora, existe essa observação. Qual observação? Que nós não sejamos orgulhosos, porque às vezes o dinheiro faz isso, meus irmãos. Quando ele sobe a nossa cabeça, é uma complicação. Nos faz enxergar que nós somos melhores que as demais pessoas porque nós temos mais do que elas. Não, isso é um erro. Não, isso é um equívoco. Então, que os ricos não depositem a sua esperança no dinheiro. Quantas vezes a gente não ouviu? Quantas vezes a gente não escutou as pessoas falarem: meu Deus, é o dinheiro. Meus irmãos, hoje a pessoa tem, amanhã ela não tem.
Então, se você colocar a sua esperança nestas coisas, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Ao invés disso, como diz aqui Paulo, coloca a sua esperança, coloca a sua confiança em quem? Em Deus, que é Ele que nos dá abundantemente aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, a questão é qual a perspectiva que a gente tem. A questão é qual a visão que a gente tem dos bens materiais, de colocar o nosso coração nele, de depositar a nossa confiança nele, de buscá-lo avidamente ou de confiar em Deus, depender de Deus e descansar somente dele, na sua manutenção e no seu provisionamento em relação às nossas vidas. Então, tudo depende da perspectiva que nós temos em relação a essas coisas. E o que é que fica aqui de lição? O que é que fica aqui de aplicação para nós? Que nós não devemos ser imprudentes. Como? Colocando todo o nosso desejo, colocando a nossa busca, colocando a nossa prioridade em coisas que são destrutivas ou destrutíveis, em coisas que são instáveis. Elas são destruídas pelas coisas, elas existem hoje e amanhã não mais. Então, como é que a gente vai colocar todo o nosso desejo? Como é que a gente vai colocar toda a nossa busca? Como é que a gente vai colocar toda a nossa esperança em coisas que são destrutivas, em coisas que você pode ter hoje e não ter amanhã? Isso é imprudência, meus irmãos. Isso é imprudência, minhas irmãs. Então, a gente deve ter o devido foco na nossa vida. Elas em si são pecaminosas? Não, já vimos isso. Agora, a questão é como o seu coração se comporta em relação a elas. E a gente vai ver isso lá na frente. Então, em primeiro lugar, o que é que esse texto aqui nos ensina? Ele nos exorta a nós não sermos materialistas, de depositar nossa confiança nos bens materiais, de buscar a nossa satisfação nos bens materiais, de fazer dos bens materiais o nosso objetivo de vida. É isso que é condenável. Por quê? As riquezas materiais, elas se destroem. As riquezas materiais, elas são instáveis. Então, não façamos isso. É imprudência, é erro de nossa parte. A questão é perspectiva. Me fez lembrar aqui o que aconteceu em 2008. Não sei se os irmãos estão lembrados. Houve uma queda mundial das bolsas de valores, começando pelas bolsas asiáticas e chegou aqui no Brasil. Em menos de 24 horas, fortunas, elas evaporaram. Grandes empresas quebraram. Foi do dia para a noite. Então, vá colocar a sua esperança nessas coisas. Vá colocar a sua confiança nessas coisas. E muita gente, e você pode ver aí, talvez os mais novos não se lembrem disso, mas depois pesquisem a quebra das bolsas em 2008. Muita gente tirou a sua própria vida, se suicidou por causa disso, porque ficaram pobres do dia para a noite, sem explicação mais factível, né? Questão das bolsas desvalorizadas, pronto, quebrou todo mundo. Mas é assim, meus irmãos. E aqui eu não estou condenando nenhum investimento em bolsa de valores, não. Você pode fazer. Isso, aqueles investimentos de alto risco, baixo risco, rentabilidade baixo ou alta. Agora saiba que pode ser hoje e não pode ser amanhã. Por isso que é um investimento. Pode dar certo, mas também pode dar errado. Então, são essas questões que a gente deve considerar. Em segundo lugar, o que é que nós encontramos aqui? Se no primeiro momento a gente viu a exortação contra o materialismo, num segundo momento a gente encontra uma outra exortação, agora contrário, ou seja, exortação para nós anelarmos, para nós desejarmos os tesouros celestiais. Uma exortação para nós anelarmos os tesouros celestiais. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 20. Mateus capítulo 6, versículo 20. É interessante porque o versículo 20 ele começa com uma conjunção adversativa, né? Mostrando justamente a diferença do que ele exortava no versículo 19 e do que ele vai exortar agora no versículo 20. Vejam aí, Mateus 6, versículo 20. Olha só o que Cristo ensina aqui, ó. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, o que é que Cristo está ordenando aqui? Que nós devemos ajuntar tesouros celestiais. E ele dá aqui a razão.
ele dá aqui o motivo que nós devemos ter esse posicionamento em relação às nossas vidas. Por quê? Os tesouros celestiais, eles são incorruptíveis. Os tesouros celestiais, eles são estáveis, eles são seguros, eles são firmes. Então, através dessas palavras, Cristo nos ensina a superioridade dos bens celestiais, dos tesouros eternos, em detrimento aos bens materiais, às riquezas financeiras, às riquezas deste mundo. Ele faz uma comparação entre uma coisa e outra. Aqui você não deve buscar, porque vai ser destruído, porque é instável. Aqui você deve buscar, porque não vai ser destruído, porque é estável. Então, coisas totalmente diferentes e razões completamente diferentes. Antes da gente entrar na consideração desse texto propriamente dito, eu queria fazer um outro esclarecimento importante. Porque às vezes as pessoas distorcem esse texto e querem ensinar coisas que não existem aqui nessa passagem, que não existe aqui nesse versículo. Então, aqui no versículo 20, Cristo, ele não está ensinando a doutrina romanista dos méritos humanos. Aqui no versículo 20, Cristo, ele não está ensinando a doutrina romanista dos méritos humanos. Talvez você pergunte, o que é isso, pastor? Nem eu sei o que é isso. Veja, dentro da igreja romana, dentro da igreja católica, existe toda aquela prioridade que ele dá para as boas obras. Tanto é que ele faz menção aos santos, que viveram uma vida santa, uma vida piedosa. E qual é o princípio que é adotado pela igreja romana? Se você se santificar, se você se consagrar, se você se devotar mais e mais a Deus, então você vai adquirir, entre aspas, um crédito espiritual para ser usado aonde? Na eternidade. Se você não precisar, porque você talvez não tenha necessidade por ter vivido uma vida reta, então esses créditos, eles podem ser dados às outras pessoas aqui na terra, se elas realizarem missas, se elas pagarem indulgências no tempo da reforma. Então era o acúmulo de crédito espiritual. Veja que absurdo, veja que dificuldade da gente entender esse ponto, mas eles falam isso, baseado aqui nesse verso, no verso número 20. Então façam isso, sejam boas pessoas, façam isso, sejam caridosas, e vocês vão ganhar créditos espirituais. Se vocês não precisarem, outras pessoas podem fazer uso deles. E aí estão as missas, as indulgências no tempo da reforma protestante, para que assim, de tão santo que você era, você adquiriu crédito para pessoas que não são tão santas assim. Então, muitas vezes se usa esse texto para fundamentar essa ideia, se usa esse texto para fundamentar essa doutrina, mas repito, não é isto que Cristo ele está ensinando. Eu gosto de fazer essas confrontações para que quando a gente escutar determinadas coisas, a gente perceba, não, isso aqui está errado, não, a Bíblia não fala acerca disso, e por essa razão, e por esse motivo. Então, era esse esclarecimento que eu queria fazer. Cristo aqui, ele não está ensinando a doutrina dos méritos humanos. Faça para você adquirir lá tesouros celestiais. Se você não utilizar, você pode deixar para outras pessoas. Mas aí fica a pergunta, então, na prática, o que é que significa acumular tesouros celestiais? Na prática, o que é que significa acumular tesouros eternos? O que é isso na prática? O que Cristo está nos exortando? O que é que Ele está requerendo de cada um de nós? Simples, irmãos, simples, irmãs. Esses tesouros celestiais, ou esses tesouros eternos, é nós realizarmos obras aqui na terra que gerem frutos para a eternidade. É nós realizarmos obras aqui na terra, e obras aqui, eu não me refiro apenas à obra de caridade, é tudo, é você viver uma vida de piedade que gere consequências, que gere fruto para a eternidade. Aí vocês perguntam, mas como é isso na prática? E aqui eu separei pelo menos 5 formas, aqui eu separei pelo menos 5 maneiras, através das quais a gente acumula tesouro celestial. A gente vive aqui na terra gerando frutos para a eternidade, que a traça não vai comer, que a ferrugem não vai corroer, e que os ladrões eles não vão roubar. Eles estarão seguros na eternidade, seguros no céu. Então, o que é que eu devo fazer aqui na terra? O que é que eu devo fazer aqui nesta vida para que eu acumule tesouros celestiais?
Em primeiro lugar, eu devo desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Eu devo desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. O que é isso? Eu devo viver na santidade. Eu devo procurar cada vez mais seguir nos passos de Jesus. E quanto mais eu fizer isso aqui na terra, eu estarei me preparando para a eternidade. Porque lá na eternidade eu serei semelhante a Ele. Lá na eternidade eu serei semelhante a Jesus Cristo. Hoje não, a gente procura essa semelhança. Hoje não, a gente trabalha por ser mais parecido por Cristo. Às vezes a gente obtém êxito, às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente está certa, às vezes a gente erra, mas nós estamos nos preparando para que na eternidade eu, você, todos nós perfeitamente sejamos semelhantes a Jesus. Olha só o que João fala na sua primeira carta. Abram aí, 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Então aqui você estará juntando tesouro nos céus. Procure, ao longo da sua vida aqui na terra, se parecer mais com Jesus, porque quando você chegar na eternidade, você será semelhante a Ele. O que começou aqui, vai terminar lá. O que começou aqui, vai ser consumado lá. Isso é tesouro celestial. Olha só, 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, versículo 2. João diz, 1 João 3, 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja, sabemos que, quando Ele, Cristo, se manifestar, veja, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tesouro celestial. E começa quando? Aqui. E começa quando? Agora, desde o seu novo nascimento. E aí você vai cada vez mais assimilando o seu caráter ao caráter de Cristo. Defeituoso, imperfeito, incompleto, mas você está acumulando tesouros celestiais, porque quando chegar na eternidade, você vai vê-lo assim como Ele é. Você vai ser semelhante a Jesus. Irmãos e irmãs, tem riqueza melhor do que essa? Hã? Exatamente, Mário. Exatamente. E é uma transformação que não vai retroceder. Ela não vai se acabar. Você vai ser você vai ser semelhante a Cristo sempre. Os bens terrenos se acabam, mudam, se deterioram, se desvalorizam, são roubados. Mas essa semelhança com Cristo, meus irmãos, isso não vai mudar, isso não vai ser alterado. Isso sim é que é riqueza para um crente. Então, em primeiro lugar, desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Mas não só isso. Em segundo lugar, crescer na fé, crescer na esperança e, sobretudo, crescer no amor. São virtudes espirituais e, sobretudo, o amor que vão permanecer para toda a eternidade. Abram aí, por favor, 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa Paulo ensina aqui. 1 Coríntios 13, 13. Olha só, eu não sei se vocês já viram, mas essas três virtudes, elas são destacadas pelo apóstolo Paulo em muitas das suas cartas: fé, esperança e amor. Os teólogos até falam, que é a tríade das virtudes cristãs. E dessas três virtudes tem uma especial que não vai se acabar e que vai ser realçada na eternidade, quando nós estivermos na presença de Deus, porque ela vai explicar a razão de ali estarmos, ela vai explicar o motivo da nossa salvação. Olha só que coisa maravilhosa Paulo fala aqui, 1 Coríntios 13, 13. 13, 13. Galo, para quem gosta, para ficar mais claro aí o entendimento. Olha só o que Paulo fala: agora, pois, veja, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor.
Então, o amor vai permanecer para sempre. O amor vai permanecer para sempre, porque o amor é a explicação da nossa salvação. Quando nós estivermos no céu, glorificado, juntamente com os demais santos, a gente vai poder explicar aquela condição com uma palavra: amor. Que amor? O amor que Deus teve para conosco, e o amor que nós temos hoje, que Ele colocou no nosso coração, serve para agora e vai se perpetuar para a eternidade, mais outra riqueza celestial. Então cultive fé, cultive esperança, desenvolva o amor aqui na terra, que você estará acumulando tesouro nos céus para você mesmo, ok? Em terceiro lugar, cresça no conhecimento da pessoa de Cristo. Cresça no conhecimento da pessoa de Cristo. Qual é a exortação final que Pedro faz na sua segunda carta? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Hoje, a gente tem um conhecimento perfeito de Jesus? Não. A gente tem apenas vislumbres do conhecimento de Cristo. Agora vai ser totalmente diferente quando você se deparar com Cristo e este glorificado, quando você vê-lo face a face como Ele é, com o seu rosto glorioso, com a sua glória resplandecente, e você ouvir a sua voz saída da sua boca. Meus irmãos, não tem nada que se iguale a isso. Agora, a gente está caminhando para esse fim, mas enquanto a gente não chega nele, a gente usa a voz dele, que emana da onde? Das Escrituras, e a gente aprende dele aonde? Na sua palavra. Então é o conhecimento que a gente tem, não é perfeito ainda, é belo, não é perfeito, mas ele vai ser consumado, ele vai ser aperfeiçoado quando nós estivermos perante o nosso Salvador. Já imaginaram, meus irmãos, a cena? Já imaginaram a imagem? Um mar de almas salvas, de santos salvos, perante o trono do Cordeiro, rendendo honra, glórias e louvor, ouvindo a sua voz, vendo a sua face gloriosa. Face essa que quando Paulo ele teve ali o vislumbre da sua glória, passou alguns dias cego. João prostrou-se em terra, mas nós não, porque nós estaremos com os nossos corpos também glorificados. Então, o conhecimento começa de Cristo aqui, ele vai ser consumado na eternidade. É o nosso tesouro celestial, ok? Então, crescer no conhecimento da pessoa de Cristo. Em quarto lugar, empenhar-se na realização da obra de Deus. Empenhar-se na realização da obra de Deus. Talvez você não pense, talvez você não imagine, mas tudo aquilo, meus irmãos, tudo aquilo, minhas irmãs, que a gente faz para o reino de Deus, diante dos dons, diante dos talentos, das capacitações que Deus nos dá, a gente está promovendo tesouro eterno para as outras pessoas, porque Deus nos usa para a salvação de almas, e essas almas serão também os nossos tesouros eternos. Pessoas que, através do nosso trabalho, pessoas que, através do nosso esforço, conheceram a palavra, foram edificadas na palavra, tiveram o conhecimento de Cristo, cresceram nesse conhecimento. Então, o nosso empenho, ele nunca é vão no Senhor. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei pregar. Mas você talvez saiba fazer outra coisa. Na verdade, no sentido geral, todo mundo sabe pregar, porque nada mais é a pregação do que você falar aquilo que Cristo fez por você, ou a salvação que Cristo lhe deu. E todo mundo pode fazer isso, todo mundo. Às vezes tem outras pessoas, tem algumas pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado nesse processo, mas o testemunho em si, todo crente pode dar. Mas vamos considerar esse fato. Você pode fazer outra coisa dentro do reino: aconselhamento, assistência aos santos, apoio para a obra do Senhor. Então tudo que a gente faz, mesmo que seja pouco aos olhos humanos, é um grãozinho a mais em tudo aquilo que Deus faz, e a partir disso transformar, mudar, edificar almas que estarão com Ele na eternidade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O que é que diz 1 Coríntios 15:58? As mulheres aqui, elas são obrigadas a recitar esse texto. Vamos lá? Puxa aí, Francildo, puxa aí, vai lá.
Está vendo aí? Por que será que Paulo disse que o nosso trabalho não é vão no Senhor? Por que será que Paulo disse que o nosso trabalho nunca é perdido no Senhor? Porque Deus usa, meus irmãos, tudo aquilo que a gente faz, defeituoso muitas vezes, impreciso muitas vezes, mas Ele converge para a glória do seu nome, salvação de almas, edificação também de vidas. Então é assim que você está depositando tesouros celestiais, almas que se convertem através da sua pregação, santos que são edificados através da sua assistência, de você ver essas almas partindo para a eternidade juntamente com Deus. Quer tesouro maior do que esse? Quer tesouro maior do que esse? Ontem mesmo aos homens eu estava falando um pouco da vida de Adoniram Hudson, um grande missionário que houve na Índia, um homem que Deus usou tremendamente para salvar muitas almas, com muito sofrimento, com muita dor, com muito padecimento, mas é assim que muitas vezes Deus faz. Mas Deus usa até mesmo nossas fraquezas, para que através da nossa fraqueza, a sua glória, ela venha a ser manifesta. Então, é essa perspectiva que a gente deve ter, de nos empenharmos na obra de Deus, de nos empenharmos na obra do Senhor, ok? Em quinto lugar, nós devemos praticar a generosidade. Em quinto lugar, nós devemos praticar a generosidade. Abram mais uma vez aí, 1 Timóteo 6,18. Eu disse que a gente ia voltar para esse texto, né? 1 Timóteo 6,18. Aqui, meus irmãos, é algo que a gente precisa aprender. A gente vive num mundo tão egoísta, tão egoísta. As pessoas pensam apenas em si mesmas, não olham a necessidade alheia, não olham a necessidade do próximo. A gente vive tão em si mesmados, como a gente gosta de falar, no nosso quadradinho, e os outros que procurem suas melhores, e a gente não faz muitas vezes nada para mudar isso. Olha só, 1 Timóteo 6,18. Vocês se lembram que no versículo 17, Paulo exortou aos ricos desse mundo para não colocar sua confiança na instabilidade da riqueza, mas para confiar em Deus, porque Deus é bondoso. Então, olha só como ele complementa aí essa exortação, versículo de número 18. Olha só, ele se dirige aos ricos, 1 Timóteo 6,18. Olha só o que ele diz, ó: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Eita, que nesse mundo egocêntrico nosso, hein? Egoísta nosso, isso é uma lapada, né? Se você tem muito, se Deus lhe deu muita riqueza, reparta, porque você não vai levá-la. Os egípcios, eles tinham essa visão, né? Que você levava as riquezas para o céu. Tanto é que quando existem escavações arqueológicas, né? Que eles descobrem aqueles sarcófagos de múmias, está lá todo o tesouro, pelo menos uma parte do tesouro dos faraós, só lá, porque no céu, ou porque na eternidade, melhor dizendo, não está. Eles tinham essa perspectiva, e a gente também tem, né? Vou acumular, vou ter muito. Para quê? Vai deixar aqui na terra, para a família, e talvez elas até briguem por causa disso, porque o que é que tem de briga por causa de herança, o que é que tem de desavença na família por causa de dinheiro? E eu pergunto, você fez alguma coisa nisso? Fez nada, só motivo para confusão, só motivo para briga, entendeu? Então, o que é que Paulo ensina aqui? Pratica o bem, sejam ricos de boas obras, generosos a dar, prontos a repartir, dividir, meus irmãos, porque é isso que a Bíblia nos instrui. Se Deus lhe deu muito, reparta. Se você tiver essa perspectiva que foi Deus que lhe deu, você vai repartir. Se não, você vai querer juntar cada vez mais para si. Então veja, 5 formas de nós acumularmos riquezas celestiais, tesouros celestiais: desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, crescer na fé, na esperança, no amor, crescer no conhecimento da pessoa de Cristo, empenhar-se na realização da boa obra, ou da obra de Deus, melhor dizendo, e praticar a generosidade. Não sei se vocês perceberam, mas essas 5 ações que eu propus aqui para vocês são ações que a gente faz aqui na terra, aquilo que nós chamamos de ações temporais, mas que geram benefícios eternos.
São atitudes, posturas, comportamentos que você tem aqui neste mundo, nesta vida, mas geram frutos para a eternidade. Então é isso que Cristo aqui nos exorta, é isso que Cristo aqui nos ensina. Voltando mais uma vez para 1 Timóteo 6, agora o versículo 19, veja essas palavras do apóstolo Paulo e compare se não é a mesma coisa que Cristo ensinou em Mateus 6,20. Olha só o que ele fala. Agora no caso é 19, Jonatas. Olha só, 1 Timóteo 6,19, 6,19 de Timóteo. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É ou não é o que Cristo ensinou lá atrás? Quase a mesma coisa, quase as mesmas palavras, entendeu? Então, façam isso. Acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, em segundo lugar, o que é que nós temos aqui? A exortação, para que nós acumulemos tesouros aonde? Tesouros no céu. Fechando, meus irmãos, a nossa aula na manhã de hoje. Voltem aí para Mateus capítulo 6. E aqui o que é que você vai encontrar? Aqui você vai encontrar a motivação do coração. É ele que determina onde é que nós vamos acumular os nossos tesouros. Seria aí o ponto 3 do nosso estudo. Olha só o que Paulo fala aí. A motivação do nosso coração. Ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós somos o que é o nosso coração. É ele quem nos domina, é ele quem nos orienta naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós fazemos. Não foi à toa que Salomão, lá no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então, cultive seu coração em coisas espirituais, cultive o seu coração nas coisas do reino, cultive o seu coração nas coisas de Deus. E se você tiver o seu coração posto no Senhor, não se preocupe, você vai buscar as coisas celestiais, você vai buscar as coisas eternas. O contrário também é verdade. Se o seu coração for terreno, se você se voltar para as coisas materiais e fazer disso o objetivo da sua vida, não se preocupe, a sua riqueza estará aqui neste mundo. Então, o que é que você deve fazer? Cultivar um coração no Senhor. O que é que você deve fazer? Procurar encher cada vez mais o seu coração da palavra, procurar cada vez mais ter uma vida de oração, desenvolver intensamente o temor do Senhor na sua vida, porque fazendo isso, você vai preencher o seu coração com as coisas de Deus, você vai preencher o seu coração com as coisas espirituais. Isso vai desaguar no rio, do oceano, do tesouro celestial, do tesouro eterno que Deus ele separou para cada um de nós. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque o nosso coração ele é influenciado por aquilo que a gente vê. O nosso coração ele é influenciado por aquilo que a gente escuta. O nosso coração ele é influenciado por aquilo que a gente pensa. E é assim que a gente vai alimentando o nosso coração. E fica a pergunta: como você está alimentando o seu coração? Como você está alimentando a sua alma? Das coisas espirituais, da palavra, das coisas de Deus? Se sim, beleza, você está no caminho correto. Se não, se aperceba, porque o seu caminho não é bom e você vai sempre cogitar as coisas desse mundo. E quando eu falo isso, eu falo não no sentido de que você vai viver enclausurado. Não, vou viver agora dedicado somente ao Senhor. Não, viva a sua vida aqui na terra, faça as suas coisas,
desenvolva as suas atividades, cumpra com as suas responsabilidades, mas faça isso com o seu coração posto em Deus, com o seu coração posto no Senhor. Corandel, vida na presença de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a motivação do nosso coração, ela é fundamental para que nós busquemos os tesouros celestiais em detrimento dos tesouros terrenos, que são destrutíveis, que são inseguros. Ok, meus irmãos? Então, 3 verdades dentro desse texto, 3 verdades dentro dessa passagem. Encerrando, concluindo a nossa lição na manhã de hoje. Ansiar pelo vil metal é como correr atrás do vento. Ansiar pelo vil metal é correr atrás do vento. Nunca nós iremos nos satisfazer nele. E se nós chegarmos a possuir algum tipo de riqueza material, não se preocupe, você vai querer mais, e mais, e mais, porque essas coisas, elas nunca satisfazem os nossos corações. Contudo, conforme nós vimos, elas são corruptíveis. Contudo, conforme nós vimos, elas são instáveis. Então, não adianta a gente buscar e desejar avidamente essas coisas em detrimento das coisas espirituais. Veja o que aconteceu no mundo há 2 anos, aproximadamente 2 anos. Nós estávamos aí, dezembro de 2019, cheio de planos para 2020, cheio de projetos para 2020, e aí a gente começou a escutar o ruído de um vírus que estava ali na China, que estava se espalhando pela Europa, e nesse negócio, meus irmãos, os nossos 2 últimos anos foram mudados completamente. E aqui a gente ainda está vivo para contar a história. A gente aqui ainda está vivo para contar essa história. E quantos não morreram no nosso país? Quantos não morreram no mundo? Quantos não estão agora sofrendo as sequelas desse vírus? Então veja, adianta a gente correr atrás das coisas materiais? Adianta abdicar das coisas de Deus atrás das coisas materiais? Adianta usar o nosso tempo integralmente para as coisas desse mundo? Não adianta. No final é como correr atrás do vento. Então nós estamos chegando ao final de mais um ano, 2021, depois de toda essa turbulência que a gente viveu nesses 2 últimos anos. E a gente precisa refletir muito, meus irmãos, porque apesar dos pesares, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente sofreu, parece que o ser humano não aprendeu a lição ainda. Parece que os crentes não aprenderam a lição ainda. Por quê? Porque continuam voltados para as coisas deste mundo. Por quê? Porque continuam voltados para as coisas desta vida. E aí, não há como mudar, vai ser frustração. Se não for com outros vírus, vai ser com outra coisa. Porque a gente não pode viver em função dessas coisas materiais, dessas coisas terrenas, do vil metal, como eu acabei de falar. Então, aproveite mais o seu tempo. Dedique parte do seu tempo a Deus, a meditação, a oração, a sua participação na obra do Senhor. Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talento, aplique na sua obra, invista para a eternidade, invista em você, invista na sua família, invista nos seus filhos, para que você possa ter essa consciência que quando você for para a eternidade, você vai estar com eles lá. Não tem riqueza maior do que essa, meus irmãos, não tem riqueza maior do que essa. Agora depende daquilo que a gente faz aqui, depende daquilo que a gente faz agora, depende dos objetivos do nosso coração. O que é que a gente está fazendo com o tempo que Deus nos dá? O que é que a gente está fazendo com os talentos que Deus nos proporciona? O que é que a gente está fazendo com as propriedades materiais que Deus nos concede? Só para nós, para o nosso próprio divertimento, para a nossa própria satisfação. Fica aqui a lembrança: tudo vai passar, e tudo vai ficar, como diz Pedro, para ser entesourado para o fogo. Porque tudo que está aqui neste mundo, tudo que está aqui nessa terra, não se preocupe, vai passar pelo processo de purificação do fogo,
e não vai ficar nada. Só vai ficar aquilo que a gente fizer para Deus, aquilo que a gente fizer para a sua obra, aquilo que a gente fizer para a sua glória. Então, faça isso. Coloque metas espirituais para a sua vida. A gente está chegando aí o final de mais um ano. O que é que você quer para a sua vida espiritual no ano que vem? O que é que você quer para a sua vida com Deus no ano que vem? Coloque isso no papel. Ore em cima disso, para que assim a gente possa virar esse ano com uma outra perspectiva em relação à nossa vida, e assim entesourarmos onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói e onde os ladrões nem escavam nem roubam, porque, como Cristo disse, onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.